Bom dia a todos. Bom dia. Caros amigos, é uma imensa alegria e satisfação estarmos recebendo todos vocês aqui nessa manhã, esse sábado, em nossa livraria do Santuário São Judas Tadeu. É algo muito lindo e envolvente para todos nós. O livro tratará do Pai Misericordioso, Deus, nosso Pai, na parábola de Lucas, capítulo 15, através da pintura em óleo de Rembrandt e no livro do padre Henry Nouwen. Assim, daremos abertura a esse momento. Chamaremos algumas pessoas, convidados do padre Isaac, para que recebam um exemplar e teçam suas considerações durante esse momento. Ao final, o padre Isaac nos explicará brevemente o quadro de Rembrandt, um dos mais belos do mundo, que ele teve a oportunidade de visitar na Rússia no ano passado, e lá concluiu suas considerações, presentes na orelha do livro, que hoje colocamos em suas mãos. Então, para começar a entrega oficial, esse momento especial dos livros nas mãos do padre Isaac, peço que nosso reitor, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, esteja aqui à frente para receber o seu livro e tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado. Uma alegria acolher todos vocês, Padre Isaac, tão dedicado no seu ministério, na evangelização, especialmente nos seus livros, onde ele procura servir com todo carinho o povo de Deus nas instruções, na reflexão, seja no ano da fé, quando ele lançou também sobre a parte mais dogmática, ou na dimensão da espiritualidade, agora o Filho Pródigo, ano da misericórdia. Então, Padre Isaac, é uma grande alegria. Aqui a nossa loja aqui, ela tem como finalidade evangelização, não comércio. Se fosse só comércio, seríamos pagãos. Nós temos aqui a primazia da evangelização, anunciar somente Jesus Cristo. E apesar de estarmos no mundo, temos funcionários, pagarmos os impostos, né? Mas a nossa missão é evangelizar, é anunciar Jesus Cristo. Então que Deus o abençoe por este novo livro e que ele possa realmente ser de grande enriquecimento para a nossa espiritualidade, porque todos nós somos filhos pródigos. Parabéns, Padre. Obrigado. Por você. Amém. Dando sequência, peço a liberdade e a licença de todos vocês para que eu possa chamar agora o Tião. Onde está o Tião? Aqui. Tião ou Sebastião Camargo, né, Tião? Carinhosamente conhecido a todos como Tião, da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese. Também receba esse livro, um exemplar do livro do Padre Isaac, das mãos do Padre Isaac, e nos diga alguma palavra sobre o sentido dessa importante obra no ano da Divina Misericórdia de Jesus. Na realidade, a gente sempre fica na expectativa, que todo ano o Padre Isaac lança um livro, e a gente tem acompanhado ele já há bastante tempo, eu, provavelmente, quando entrei na renovação há 25 anos atrás, então a gente fica sempre na expectativa do que o Padre está preparando para nós. Só que esse ano é diferente. Esse ano é um livro que é um livro pessoal de cada um de nós. Porque eu tenho certeza que todos nós somos filho pródigo do Pai. Eu, por exemplo, eu nasci na igreja, desde criança, mas eu tive a minha experiência verdadeiramente com Deus quando eu tinha 29 anos de idade. Então, para mim, naqueles 29 anos de idade, eu me tornei esse filho pródigo que estava voltando para casa. Então eu creio que esse livro fará um grande bem para todos nós. Então eu quero agradecer a Deus, né, por usar o Padre Isaac para ser esse instrumento de evangelização, como o Padre Flávio falou. Porque é uma evangelização. Tenho certeza que nós vamos aprender muito com esse livro e crescer muito com esse livro. Então, muito obrigado, Padre Isaac, por fazer esse presente para mim, para nós e para a igreja. Deus abençoe isso também. Muito obrigado.
Agora, nós chamamos aqui à frente a Benedita Aparecida Rossi, mais conhecida como Beni, né, Beni? Beni do Santuário, nessas ações diante da evangelização. Por favor, Beni, colaboradora do Santuário, para que também receba o seu livro das mãos do Padre Isaac e nos diga algumas palavras. Ela que tantos anos acompanha o Padre Isaac em suas publicações. Sou fruto da graça do Senhor, também pela participação do Padre Isaac. Padre Isaac, Padre Flávio, com suas orações de cura interior, me resgataram lá há 15 anos atrás. E as obras do Padre Isaac, como o Tião disse, todo ano vem para preencher, vem para selar no coração da gente toda a cura que o Senhor quer fazer. E como o Padre Flávio disse, o Ano da Fé lançou um livro e sempre antenado, né? Sempre em comunhão com o Papa, sempre na obediência. Então esse livro, Filho Pródigo, do Ano Jubilar da Misericórdia, é presente do Senhor para nós através do Padre Isaac. Obrigado, Padre Isaac, obrigado, Senhor, né, por usar o Padre Isaac nesta obra. Obrigado. Também agora nós vamos chamar aqui com o Padre Isaac o Adil Munir Nejo, que muito faz pelo Santuário, para que receba do Padre Isaac o seu volume e nos diga a sua impressão sobre o significado de um 25º livro editado, o qual está já em todo o Brasil, levando o nome de nossa arquidiocese e da nossa cidade. Por favor, Adil. Para nós é uma honra estar presente num evento tão especial como hoje. Em outros eventos nós também participamos e o Padre Isaac traz assim uma lição de espiritualidade que é muito importante no dia de hoje para as famílias. Tanta gente precisando de uma palavra, de uma orientação, e aqui a gente tem realmente uma coisa muito importante. Eu tenho seguido vários livros, inclusive viajado com o Padre Isaac, e a gente tem aprendido muito nessa parte espiritual. Também agradecer ao Padre Flávio por essa corrida, por esse lançamento aqui na loja do Santuário. A gente está à frente aí do Ministério do Canto e a gente tem aplicado muita coisa, muita coisa. Então eu agradeço sinceramente e vou ler, também fazer presente nessa edição maravilhosa que o Padre Isaac vem desenvolvendo, cada dia assim como um vinho, né? Cada dia melhor, mais refinado. Então, nós agradecemos. Muito obrigado. Agora convidamos o Heraldo Volpato para que receba seu livro, o Padre Isaac, por favor, Heraldo, tecendo as considerações que nos deseja transmitir nesse dia. Também me sinto honrado de estar aqui nesse momento recebendo esse exemplar, né? Mas, sobretudo, eu tive a grande oportunidade de conviver com o Padre Isaac, né? Foi um dos primeiros diretores espirituais da Renovação Carismática na nossa arquidiocese. Então, eu pude beber um pouquinho dos seus ensinamentos, do seu conhecimento. E eu até comentei com ele no início, né? Um percentual muito baixo da população tem a graça, esse dom de Deus, de escrever livros, né? Aliás, nós cristãos, né, temos sido evangelizados e catequizados muito mais pelos livros, né? Às vezes a oportunidade em sala de aula é um pouquinho menor, mas os livros têm contribuído muito. E o Padre Isaac tem sido usado muito por Deus nesse sentido. Quem pode conviver pessoalmente são poucos, mas muitos poderão receber esse livro aqui no Brasil, até fora do Brasil, né? E aprender muito com os ensinamentos que ele pode transmitir com esse grande dom que Deus deu para ele. Muito obrigado. Agora, Padre Isaac, ele vai nos explicar brevemente o quadro de Rembrandt.
o maior expoente do barroco holandês entre os anos de 1660 a 1700. É um quadro pintado em óleo sobre tela, pintura concluída pouco antes de sua morte, ocorrida em 1669. Com vocês, as palavras do Padre Isaac. O título do nosso livro, Parábola do Filho Pródigo, depois de Rembrandt e Henri Nouwen, explicamos ao longo do livro o porquê do título. Hoje, ao lermos essa parábola, devemos conhecer e ter em mente o valor desse quadro de Rembrandt Armand Zazon van Rijn, 1606-1669. Ele tem dois quadros do Filho Pródigo. O primeiro, o Filho Pródigo na Taverna, é uma obra que eu pude também conhecer em Dresden, perto de Berlim, norte da Alemanha, onde ele está sentado numa taverna, tendo um copo na mão e no colo uma dançarina, mas ele coloca o rosto dessa dançarina, a esposa que ele mais amou, Saskia. E ele teve muitas perdas, muitos sofrimentos, esposas, filhos, morreu na miséria, aos 63 anos de idade. Então, quando hoje nós vemos um segundo Rembrandt, já pouco antes da morte, depois do Filho Pródigo na Taverna, nós vemos uma transformação que a graça de Deus certamente operou no coração de Rembrandt. Ele mesmo se retrata, né, e completa essa pintura a presença do padre Henri Jean-Marie Nouwen. Ele também foi para a Rússia encantado com esse quadro e quis conhecer. E conhecendo esse quadro, analisando esse quadro e relendo a parábola de Lucas através de Rembrandt, o padre Henri Nouwen passou por uma grande conversão pessoal. Falo isso porque nós temos resquício de um instrumento no qual, depois de tudo isso, o padre Henri Nouwen, ele se incorporou, l'Arc, a arca. Jean Vanier, que é do Canadá, instituiu esse grupo de pessoas que acolhem os menos apreciados da sociedade, pessoas descartadas. E o padre Henri Nouwen fez um trabalho junto à arca. Não sei se os senhores sabem, a presença da arca de Jean Vanier está presente aqui em Sorocaba. Alguém sabe? Pois é. Então, é um trabalho que está perto de nós, as coisas se aproximam, e tendo visto Rembrandt e a leitura do padre Henri Nouwen, a parábola do Filho Pródigo, isto é, a história de um retorno para casa, onde eu acho que é um dos livros de maior espiritualidade que nós podemos ter hoje em nossos dias, e que retratamos por várias vezes a sua doutrina, a sua mensagem. Busca um pensamento dele, do padre Henri Nouwen, uma profundidade ímpar. Ele esteve lá também na Rússia, em São Petersburgo, no Museu Hermitage, é o maior do mundo. Em 1765, Catarina a Grande queria fazer um lugar de descanso, eram muito ricos, e foi construindo o Hermitage, que significa um lugar ermo, deserto, para descanso. E como ela era um verdadeiro mecenas da arte, foi trazendo para lá o que ela conseguia nos vários países da Europa. Entre eles, várias obras de Rembrandt estão presentes no Museu Hermitage. Aqui no nosso livro temos um selo russo especial, e em espelho d'água nós vemos uma escada que leva
até o quadro de Rembrandt, é a entrada do Museu Hermitage. Nós temos lá mais de 3 milhões de peças de arte. É o maior do mundo. Nós levaríamos, foi feito o cálculo, levaríamos 8 anos para ver todas as obras, de segunda a sexta, permanecendo 30 segundos diante de cada uma. Foi feito um cálculo todo. A obra de Rembrandt é a mais visitada de todo o museu. A gente conta detalhes aqui que vocês vão ler, onde a gente tem uma foto nossa diante do quadro lá do Museu Hermitage. Eu estive lá dia 16 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, ao meio-dia, exatamente. Por que eu lembro? Porque lá eles fazem soar os canhões que ficam na praça próximo ao museu, exatamente ao meio-dia. Todo mundo sabe, não é? Quando espolcam os canhões, é meio-dia. Meio-dia em ponto, eu estava chegando na frente do quadro. O grupo todo disse: nós vamos andar um pouquinho, vai 1h30, 2 horas. Eu falei: eu vou ficar na frente do quadro. Então chegavam grupos, eu me retirava um pouquinho de lado. Eles iam embora. Então a gente coloca as impressões que tivemos exatamente dia 16 de agosto, meio-dia, dia da Assunção de Nossa Senhora. O quadro em si, ele mede 2,80 por 1,80, feito um pouquinho antes da morte de Rembrandt. Nós temos aqui alguns detalhes. O barroco holandês, vamos dizer, o barroco em si, ele tem algumas características. Ele nasceu em Roma, não foi na Holanda. O pessoal ia buscar em Roma os princípios de um estilo que ia fazer parte de um século de grandes obras de fundo bíblico. Rembrandt retrata profetas, Jesus no lago Tiberíades. Rembrandt retrata o filho pródigo, retrata o seu próprio filho Titius como um monge. Então os aspectos religiosos estão muito presentes no barroco holandês. E o barroco ganhou força, corpo, através da escola holandesa. Jan Vermeer é um outro idêntico a ele, parece cópia, fez A Moça de Brinco, é uma das obras mais ousadas e mais lindas e lembradas até hoje. Então, Rembrandt pinta esse quadro. O filho pródigo que volta é acolhido pelo pai. Ele, numa intuição muito grande, coloca o filho mais velho junto da recepção. Na parábola de Lucas, os senhores sabem, o filho mais velho estava no campo. Quando ele vem, ele vê o barulho, as danças, o canto, as flautas, etc. Pergunta o que aconteceu. Não, tem o filho que voltou. Ele não estava presente no momento em que o pai acolhe o filho pródigo. Mas Rembrandt coloca o filho pródigo, coloca um outro personagem aqui, figura dos fariseus, e coloca uma mulher, e lá no fundo os flautistas, mas é quase imperceptível. Uma mulher, não é certamente a mãe do filho pródigo. O pai e o filho mais velho, eles têm comunhão, esse carmim, esse avermelhado. O filho comunga com o pai. Rembrandt coloca o filho pródigo, claro, desfigurado. Ele perdeu a comunhão. Diz que ele foi para um país distante e gastou sua fortuna dissolutamente. Ele coloca os sapatos bem malhados, gastos, pés machucados, uma adaga que ainda lembra a pertença à família, era um instrumento que os membros da família usavam. Ele coloca o filho pródigo, carequinha, sem um cabelo, é como se o filho estivesse como uma criança que nasce, voltando ao seio do pai. O pai o acolhe num olhar triste, lânguido, porque Lucas começa o capítulo 15, o pastor perde a ovelha e vai atrás.
A mulher perde a dracma, uma moeda de alto valor, e vai atrás. O pai não vai atrás. A ovelha não tem consciência, tem que alguém buscá-la. A dracma inanimada, alguém tem que buscá-la se quer reencontrá-la. O filho pródigo, não. O pai não foi atrás, porque a volta à conversão, ela é uma atitude de profunda consciência. Diz Lucas que o filho pródigo entrou em si e refletiu. Ele fez a comparação. O pai não foi atrás. O filho foi livremente ele tem que voltar. A conversão, a volta, a metanoia, o regresso ao seio do pai, é uma decisão livre, espontânea. O filho chegou no fundo do poço e diz Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que qual é a última instância que nós encontramos como filho pródigo, quando a gente chega no fundo do poço? Qual é a última instância? A consciência. Além disso, não podemos ir mais além. Interessante essa observação. O filho pródigo tocou o fundo do poço, encontra a consciência de filho que nunca a gente perde. Muito bem. As mãos do pai misericordioso, Rembrandt fez uma à direita mais feminina, mais delicada. A outra, está vendo, mais de homem, mais máscula. Ele quis dizer que Deus nos acolhe, Ele é mãe, Ele tem um amor entranhado. A Bíblia fala muito disso. Se uma mãe esquecer o fruto das suas entranhas, eu não vou te esquecer. Deus se compara a uma mãe que não esquece o seu filho. Por isso Rembrandt coloca uma mão mais delicada, diferente, como dizendo o aspecto feminino, materno de Deus, e a outra um aspecto mais de homem, mais másculo, dizendo a paternidade sobre o filho. O filho mais velho está apoiado num bastão, com as mãos fechadas, um olhar lúgubre, triste, de condenação, como querendo dizer: o que meu pai está fazendo? Né? Eu fiquei aqui o tempo inteiro, você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Então, alguém que condena a atitude do pai e do próprio filho. Porque o filho mais velho, são detalhes da Lexio Divina, chega a dizer que quando o pai sai para convidar o filho mais velho, ele diz: esse teu filho gastou todos os seus bens de forma dissoluta. Ele não diz meu irmão, esse teu filho. Há uma quebra de fraternidade nas palavras que São Lucas coloca. Ele está ereto num gesto de repulsa, seja do pai quanto dele. Os fariseus que estavam sempre, começa o capítulo 15 dizendo que os fariseus estavam sempre criticando Jesus e reclamavam que ele sentava-se à mesa com os pecadores e publicanos. Rembrandt coloca também a figura dos fariseus. E vejam bem, estamos no ano da Divina Misericórdia. Esse quadro, essa parábola de Lucas, ela é chamada a parábola do Pai Misericordioso, ou do Filho Pródigo. E o Padre Henri Nouwen diz assim: todos nós fomos um pouquinho o Filho Pródigo. Alguma outra vez a gente foi para algum lugar distante, deixou a casa. Outras vezes nós somos o filho mais velho, estamos dentro da igreja, reclamamos de tudo e de todos, até de Deus, não estamos contentes com nada. E ele diz: se eu já fui o filho pródigo, se eu já fui o filho mais velho que às vezes critica, não aceita a volta, não aceita um irmão que às vezes peca, que cai, né, e quer a sua conversão. Ele diz: um dia alguém disse: Padre Henri Nouwen, se você já foi o filho pródigo e foi o filho mais velho, agora está na hora de você se tornar o pai misericordioso da parábola. E ele diz, no livro dele, retratamos aqui alguns pensamentos, esse é o termo mais bonito de toda a vida cristã,
atingirmos a maturidade do Pai misericordioso, que acolhe, que perdoa, que não condena, que não repulsa ninguém que quer chegar junto dele. O Padre Henri Nouwen, eu termino nesse pensamento. A parábola do filho pródigo é a história que fala de um amor que existiu antes que qualquer rejeição fosse possível. E esta parábola é a história de um amor que permanecerá depois que todas as rejeições tenham existido. É o primeiro e eterno amor de um Deus e que é a fonte de todo o amor humano verdadeiro, mesmo o mais limitado. Jean Vanier, quando faz a sua, diante do corpo do Padre Henri Nouwen, ele lembra uma coisa muito bonita. Padre Henri Nouwen se deixou tocar por aquela pintura de Rembrandt e por esta aprofundou como ninguém a mensagem de Jesus, a parábola do Pai misericordioso. Assim, na mensagem de Jesus, de Rembrandt, de Padre Henri, cada um de nós estará sempre na busca da casa, do retorno àquela casa que é sempre nossa, que é a casa do Pai, a casa dos seus filhos, que são nossos irmãos. Estaremos sempre administrando situações dentro da casa, isso é, da comunidade, a igreja, onde devemos tomar decisão que é a mais compatível com o amor misericordioso do Pai e com o perdão de Jesus. Assim, essa peregrinação rumo à casa do Pai, a nossa volta até junto dele, que será um dia definitiva, somente terminando quando estivermos nos braços do Pai, para aquele retorno do qual jamais nos afastaremos e onde receberemos aquele abraço de duração eterna. Estamos colocando em suas mãos um trabalho exaustivo, onde fizemos estudos também sobre o Barroco, seus principais representantes, mas a figura de Rembrandt, a interpretação e a importância que Rembrandt teve na história desse padre, morreu aos 63 anos, mas morreu reconciliado consigo mesmo, com o Pai, e fazendo esse trabalho maravilhoso da Arca, hoje presente essa instituição em Sorocaba. Está nas mãos de vocês. Agradeço a todos que aqui vieram, também ao Vanderlei, Rede Vida, Dona Claudete, também ao nosso querido irmão, que sempre faz as nossas transmissões, e que esse livro possa nos ajudar a reencontrar cada vez mais o caminho de passarmos do filho pródigo ao filho mais velho e, quiçá, chegarmos a sermos o Pai misericordioso, que é a proposta de Lucas e certamente de Jesus. E se Jesus falou essa parábola, se Lucas a escreveu, se Rembrandt pintou de forma memorável, se o Padre Henri Nouwen escreveu um livro belíssimo, tudo isso foi escrito, foi pintado para nós, para mim, para você. Amém. Amém. Amigos, visitantes, eu ia pedir uma licença com autorização sua, Padre Isaac, para quebrar o protocolo nesse momento. O senhor autoriza? Muito obrigado. Então eu queria agradecer em nome da Associação Caminho do Cordeiro, em nome do seu presidente, o Padre Flávio, seu vice-presidente Dom Eduardo, a todos os colaboradores que à frente da associação e hoje, representando a Livraria São Judas Tadeu, tenho uma imensa alegria. Em meu nome também, eu tenho uma imensa alegria de estar compartilhando esse momento que para mim é memorável. É uma satisfação enorme estar recebendo todos vocês. Que vocês saibam que esse espaço de evangelização, que a Livraria Santuário São Judas Tadeu, ela foi feita exatamente com esse significado. O significado da presença viva, do Evangelho vivo, de Cristo vivo na vida de todos nós. Então, eu vendo aqui, no início da leitura desse texto,
que é o primeiro dos 3 lançamentos, né, Padre Isaac? E ainda parece que vem mais um DVD ou algo assim. Então eu gostaria, em nosso nome, de selar talvez essa sua presença nos próximos eventos. É um convite que nós fazemos dessa forma que muito nos agrada, que muito nos enaltece, como setores associados ao Evangelho. Então, está convidado, Padre Isaac, que nos próximos momentos, o senhor, assim como hoje, esteja presente conosco. Muito obrigado. Que é o primeiro lançamento. É o primeiro nosso lançamento, aqui junto com todos os fiéis que aqui estão presentes, que vieram de Iperó, que estão ali fazendo a catequese, estão presentes conosco. É o primeiro momento. o Senhor, o Senhor nos enche de fé, fortalece nossas forças, para que a gente continue nesse processo que foi criado há mais de 20 anos com a lojinha, né? Então nós hoje estamos transbordando de alegria, de muita fé. Muito obrigado, viu, pela sua presença, Padre Isaac. Muito obrigado. Então, por fim, Padre Isaac hoje estará aqui à espera de vocês para autografar o exemplar que vocês estarão levando e com certeza fortalecendo essa caminhada, essa missão, nós leigos dentro da igreja. Tenho certeza que isso estará mais uma vez ocorrendo. Lembrando que essa obra traz a data do dia 5 de abril, que comemorava e celebrou os 41 anos de ordenação sacerdotal do Padre Isaac, ocorrido na terça-feira passada. Temos outros livros à disposição, outros artigos religiosos à disposição, e que colocamos à frente a todos vocês que aqui estão nesse momento. Bom proveito a todos, nosso café gourmet já está aberto. Padre Isaac, muito obrigado. Obrigado. E o Atílio também vai fazer aí um toque, um canto para nós, né? Dar uma palhinha para nós, enquanto a gente também, né, vive um pouquinho esse momento de tantos itens que vocês oferecem para nós. Então podemos agora, já que celebrando 41 anos, foi terça-feira, mas eu gostaria de também fazer essa homenagem cantando parabéns. Parabéns para o Padre Isaac, dessa caminhada missionária. Amém. Muito obrigado a todos. Amém, Jesus.